Segunda parte do quarto capítulo de Charles Darwin, A Revolução da Evolução. Quando Darwin começou a refletir a fundo sobre a origem das espécies, já estava meio convencido de que a evolução era realidade. Conhecia os argumentos de cientistas como seu avô, Erasmus Darwin, e o pensador francês Lamarck, para quem as espécies não eram fixas, mudavam com o tempo. Darwin agora estava a par de vários fatos que confirmavam essa ideia. Um deles era o registro fóssil, com seu testemunho de criaturas extintas. As descobertas do próprio Darwin na América do Sul haviam salientado as semelhanças entre as espécies extintas e vivas, indicando que as vivas descendiam das extintas. Outro fato bem conhecido que depunha a favor da evolução era a presença de órgãos rudimentares, aparentemente inúteis, em alguns seres vivos, como as asas pequenas e sem função dos avestruzes e de outras aves que não voam, e os ossos de perna encontrados no interior do corpo de certas serpentes. Darwin passou a ver essas estruturas inúteis como sinais de que aquelas aves e serpentes descendiam de espécies ancestrais, que no passado haviam usado asas para voar e pernas para andar. Já em 1836, quando retornava à Inglaterra, vindo das Ilhas Galápagos, Darwin pensava sobre o que o vice-governador das ilhas lhe dissera. Os padrões dos cascos das tartarugas variavam de ilha para ilha. Tais variações, escreveu em seus apontamentos de bordo, solapariam a estabilidade das espécies. Darwin não tardaria a encontrar mais provas dessas variações. As aves das Ilhas Galápagos tiveram papel crucial nas ideias de Darwin sobre a evolução das espécies, ou como ele dizia, na descendência com modificações. Mas ela só veio a reconhecer sua importância depois de entregar suas espécies ao ornitólogo John Gould, na Sociedade Zoológica de Londres. A coleção de aves das Ilhas Galápagos, trazida por Darwin, incluía 4 espécies de tordo e 13 espécies de pássaros pequenos chamados tendilhões. Darwin nem sequer percebera que todos os tendilhões eram tendilhões, pois diferiam tanto dos que ele já conhecia, que julgou serem alguns deles corroídas, melros e outros tipos de aves. Admirou-se quando Gould lhe disse, em maio de 1837, que as espécies de tordo tinham parentescos muito próximos e que cerca de 1 dúzia de outras espécies eram, na realidade, diferentes tipos de tendilhões, aparentados entre si, mas distintos de todos os demais tendilhões conhecidos. Os tipos diferentes poderiam ser ramificações de ancestrais comuns. As variedades de tordo descendentes seriam todas de um único tipo de tordo, e as variedades de tendilhões de um único tipo de tendilhão. Darwin estudou os tendilhões, amaldiçoando-se por não ter feito anotações melhores sobre a procedência de cada espécie.
trabalhando de memória e recorrendo aos seus apontamentos e aos de outros tripulantes do Beagle, que haviam ajudado a coletar as espécimes, determinou que as diferentes espécies provinham de ilhas distintas. Claramente, a separação geográfica tinha alguma relação com a variação. Darwin concluiu que todos os tendilhões descendiam de uma única espécie e que chegara às ilhas vinda do continente sul-americano. Ao longo de diversas gerações, o tendilhão ancestral modificou-se, originando uma dúzia de novas variedades que se adaptaram aos vários nichos ecológicos das ilhas. Uma espécie possuía o bico longo e afilado para picar aves marinhas e beber-lhes o sangue. Outras tinham um bico curto e grosso para quebrar sementes. Uma terceira contava com um bico forte para embarcar pedras sobre as quais a ave procurava alimento. Uma quarta tinha bico estreito e curvo para arrancar insetos de cactos, e assim por diante. Darwin estava se convencendo de que a vida se adaptava em resposta ao poder modificador do meio e da necessidade. Em julho de 1837, 4 meses depois de seu encontro com Gould, Darwin iniciou seu primeiro caderno de anotações sobre a transmutação ou evolução. A sala tranquila onde ocorreu a revolução da evolução. O gabinete de Darwin em Don Rose. De um lado da lareira, pilhas de pastas. Do outro, uma cortina que esconde um banheiro. Os estudiosos ainda estão à procura das influências que estimularam Darwin e continuam tentando determinar a cronologia precisa de suas ideias e afirmações sobre a teoria evolucionista. Mas sabemos pelas anotações, cartas e autobiografia de Darwin que em meados de 1837 ele já estava convencido de que as espécies mudam, como escreveu em seu caderno. Alguma lei ou força natural deve alterar a raça para adequá-la a um mundo em mudança. Mas que lei era essa? Que mecanismo permitia a ocorrência da transmutação? Darwin começou a colidir sistemicamente o que chamou, depois de todos os fatos que tenham qualquer tipo de relação com a variação de animais e plantas. Em sua ambiciosa e abrangente busca de informação, Darwin precisa estar montando um gigantesco quebra-cabeça. Sabia o que o quadro final deveria representar: as plantas e animais do mundo moderno, mas ignorava quantas peças do quebra-cabeça seriam necessárias para explicar como essas plantas e animais se formaram e se distribuíram por todo o planeta, ou como os fósseis se encaixavam no quadro. Ele reuniu suas forças, fatos e espécimes, provenientes de muitos e variados lugares, e pacientemente as encaixou. Algumas delas vieram dos numerosos livros de viagens e publicações científicas que consultou, mas a maioria chegou pelo correio. Darwin enviou centenas de cartas a viajantes e cientistas, pedindo todo tipo de informação sobre variedades e espécies. Algumas das cartas continham longos e pormenorizados questionários. A volumosa
correspondência a respeito do assunto prosseguiria por anos, muito depois de Darwin ter publicado suas ideias sobre a origem das espécies. Ele sabia que na ciência uma teoria tem de ser posta à prova por sua capacidade de explicar miríades de pequenos fatos, e estes Darwin nunca se cansou de colecionar. Tendilhões da terra de bico grande das Ilhas Galápagos. Os tendilhões das Galápagos foram uma peça crucial no quebra-cabeça da Revolução, embora Darwin só fosse perceber sua importância depois de retornar à Inglaterra. Uma área de investigação foi a distribuição ou alcance geográfico das espécies. As observações de Darwin em Galápagos, na Austrália e em outras partes, mostraram-lhe que as ilhas possuem porcentagem elevada de espécies que são endêmicas ou ocorrem naturalmente, não encontradas em nenhum outro lugar. Concluiu que é maior a probabilidade de a separação acontecer em populações pequenas e isoladas de plantas e animais que não conseguem cruzar com a população original mais numerosa. As ilhas oferecem condições perfeitas para a formação de novas espécies. Nas ilhas, plantas e animais são isolados de suas linhagens ancestrais, que se encontram em continentes próximos, divergem gradualmente até formar espécies totalmente novas, como acontecera com os tendilhões das Ilhas Galápagos, que haviam divergido do tendilhão sul-americano ancestral. Mas sendo assim, como os organismos ancestrais haviam chegado às Ilhas Galápagos inicialmente. Darwin coligiu avidamente informações sobre a propagação de espécies. Perguntou a caçadores até que distância as aves podiam voar. Escreveu a um marinheiro que no passado naufragara em uma ilha remota para perguntar-lhe que espécies de árvores ele notara em meio à madeira flutuante lançada às costas pelo maré. Posteriormente, em Don Rose, Darwin fez experimentos para testar suas ideias sobre como as plantas se disseminavam dos continentes para as ilhas. Embebeu sementes em jarros com água salgada e depois as plantou, relatando exultante que sementes de cenoura havia brotado após 42 dias. No mar, o cônsul britânico na Noruega enviou-lhe vagens com sementes tropicais que haviam sido trazidos por milhares de quilômetros pela corrente do Golfo. E Darwin também conseguiu fazê-las brotar. Fez germinar as sementes de grama retiradas de excrementos de pássaros e da lama encontrada nas patas de perdizes. Houve épocas em que todas as prateleiras do gabinete de Darwin estavam abarrotadas com frascos de embeber e vasos de brotos. Trocar a água dos frascos tornou-se tão maçante que Darwin alegrava-se quando seus filhos conseguiam ajudá-lo. Darwin também supôs que lagartos e outros animais pequenos pudessem ser levados para as ilhas por aves de rapina ou em árvores flutuantes.
Embora não fizesse experimentos para compor essa ideia, reuniu relatos sobre criaturas encontradas por viajantes em lugares inesperados.